erros que podem acontecer durante uma coleta sanguínea são numerosos e que as consequências desses erros podem influenciar no diagnóstico do paciente, estamos aqui para tirar as suas dúvidas. Através destes mini-cursos, iremos oferecer informações sobre técnicas, equipamentos e falar um pouco sobre os erros que podem acontecer durante uma coleta sanguínea. Vamos lá! O exame de sangue está presente na rotina médica e são fundamentais para o acompanhamento das condições de saúde do paciente. Por meio do sangue é possível fazer investigações para diagnosticar desde doenças mais comuns até doenças mais graves. Por isso, a coleta de sangue é um exame comum que é utilizado com muita frequência em laboratórios de análises clínicas e hospitais e em outros ambientes médicos. A coleta do sangue é um procedimento feito apenas por profissionais que são qualificados para tal função, pois além da técnica de como se faz a punção venosa, o profissional deve saber como funciona a análise do sangue para que ele possa colher uma amostra de maneira adequada. Existem diferentes tipos de exames de sangue e para cada um exige-se uma amostra diferente. A amostra colhida pelo profissional deve ter em vista o tipo de análise solicitado pelo médico e deve ser utilizado os materiais corretos para a coleta de sangue. Bom, agora nós entenderemos como é que ocorre as três fases laboratoriais, que é a fase pré-analítica, a analítica e a pós-analítica. Então, a RDC Anvisa, número 302, de 11 de abril de 2005, ela trata da regulamentação técnica para o funcionamento de laboratórios clínicos e também ela apresenta um conjunto de procedimentos que são indicados para a fase pré-analítica. E o que seria essa fase pré-analítica? Essa fase ela se inicia desde a solicitação médica até a realização de exames laboratoriais. E é uma fase que exige muita atenção. Todas elas, tanto a fase analítica como a pós-analítica. Porém, estima-se que 70% dos erros laboratoriais ocorrem na fase pré-analítica. Nós vamos entender o porquê. Então, geralmente, na fase pré-analítica, inclui a solicitação médica, que tem que haver a interpretação dos exames que foram solicitados. Geralmente, o erro ocorre nessas interpretações. O outro ponto é a identificação do paciente. Então, é importante que o paciente ele tenha a documentação para que não haja troca de materiais. E o outro ponto é a preparação do paciente. Então, informar o paciente de jejum, se os exames precisam de jejum, se o paciente está tomando alguma medicação, se está fazendo atividade física, então são pontos que podem influenciar os resultados dos exames. O outro ponto, que é o mais importante, é a coleta do paciente, a coleta da amostra, que possuem técnicas, principalmente que têm que ser bem executadas. E o outro ponto é a coleta das amostras, e existem técnicas que são realizadas para a amostra bem coletada e suficiente para a realização dos exames. E por fim, a preparação deles, que é quando é encaminhado as amostras coletadas para o laboratório, onde algumas precisam ser refrigeradas. Esse tempo de refrigeração, às vezes, também ocorrem erros, e outros processos, como a sanitização, para a separação das amostras e para a realização desses exames. A fase analítica, como o próprio nome diz, é a fase em que os profissionais irão analisar o material coletado. O primeiro passo é a calibração dos equipamentos, eles irão verificar se está tudo funcionando corretamente. O segundo passo é a preparação dos reagentes, no caso, que irão reagir com as amostras. O terceiro passo é a execução dos testes. O quarto passo é o controle de qualidade, existem dois controles, o controle interno, que é o CQI, e o controle externo. E o quarto passo é a interpretação dos resultados. Essa fase é muito importante porque, dependendo da avaliação, pode ocorrer algumas consequências
os tubos de coleta que já foram apresentados, o garrote, que geralmente eles são responsáveis por funcionar, né, a veia. Aqui nós temos dois tipos, que pode ser esse aqui, no estilo limpinho, e esse aqui, que é mais conhecido como torniquete. Agora iremos conhecer um pouco sobre as cores dos tubos e quais são as suas finalidades. Iremos começar com um tubo de tampa de cor azul, que possui o citrato de sódio. Ele inibe a coagulação e ele é utilizado para exames laboratoriais como dímero e coagulograma, que é o exame feito pelo paciente para saber a coagulação sanguínea. Logo após temos o tubo de tampa roxa, que também pode ser lilás ou rosa. Ele tem a parede, né, do tubo aqui toda injetada de EDTA, né, e ele é utilizado nas rotinas para hematologia. Temos também o tubo de cor vermelha. Ele é um ativador de coagulante, né, e também é responsável pela aceleração da coleta sanguínea. Temos também o de tampa amarela. Ele é um ativador de coágulo e ele também tem um gel. Então ele faz, quando os dois se juntam, eles têm a separação da parte celular e da parte líquida, que é o soro. Ele é utilizado muito para exames de bioquímica, exames hormonais, testes rápidos, etc. E temos também o tubo de cor cinza. Ele possui o fluoreto de sódio mais o EDTA e ele é utilizado muito para dosagem de glicose. Temos também tubos específicos para alguns tipos de exames, como esse tubinho branco, de tampa todo branquinho. Ele é utilizado para o exame de zinco. E temos também esse tubinho que ele é branco com detalhe amarelo. Ele é um tubo utilizado para sexagem fetal. E ele também possui o EDTA. E por fim, o tubo de tampa azul, que é utilizado para o exame de chumbo. E a ordem correta, se for necessário utilizar todos os tubos para uma coleta sanguínea, a ordem a se utilizar são, primeiro, o tubo de cor azul, em seguida pode ser utilizado o tubo de tampa vermelha ou amarelo, que é o soro, em seguida o tubo de tampa roxa com EDTA e por fim o tubo de tampa cinza com fluoreto de sódio mais EDTA. Bom, eu vou falar um pouco sobre os erros que acontecem na coleta de sangue. Então, ele é um procedimento bem comum, mas pode haver erros nos testes e nos resultados. Os erros mais comuns que acontecem são, número 1, identificação correta do paciente, que pode levar à coleta de amostras erradas. Segundo, preparação adequada do paciente. Se o paciente não tiver em jejum, pode ocorrer erro. E o terceiro, escolha qualquer medicação. Se você escolher a via errada, pode causar hematoma. E quarto, volume de sangue. Coletar menos ou mais do que o necessário pode comprometer a qualidade da amostra. E já quinto, erro na ordem de coleta de fluido. Se a ordem errada, pode haver contaminação cruzada. Após o processo de triagem, quando o paciente passa pela recepção e faz seu cadastro, ele é direcionado para a sala de coleta, onde será realizado todos os processos técnicos para a coleta das amostras. Primeiramente, a gente posiciona o paciente corretamente, faz a identificação dos tubos, certifica-se com o paciente se a etiqueta do cartão dele. Logo após, calçar as luvas, é importante que você esteja protegido e também proteger o paciente. Após calçar as luvas, nós iremos fazer o processo de garroteamento, que vai nos auxiliar para funcionar a veia. E lembrando que o garrote ele não pode ficar por muito tempo, então o mínimo é 20 segundos e o máximo
melhor acesso. Verificou o melhor acesso, o que vai acontecer? Nós iremos preparar a ferramenta que nós iremos utilizar de acordo com o calibre da veia. Pode ser com a seringa, com o escal ou com a coleta a vácuo, que é utilizada para múltiplas coletas. Geralmente utilizado quando o médico passa bastante exame. Antes da realização da punção venosa, nós iremos fazer a asepsia do local, com algodão e álcool. E é importante que deixe secar por um tempo para que o paciente ele não tenha a sensação de queimadura quando for realizada a punção. Nesse momento, nós iremos simular como é que geralmente ocorre a técnica da coleta. Com a ajuda do garrote, nós iremos puncionar a veia, localizaremos o acesso, escolheremos a ferramenta, como já foi falado. Nesse caso aqui, nós temos a coleta do estilo a vácuo, que é utilizada para múltiplas coletas, tá? Geralmente é de acordo com a solicitação médica. Achamos o acesso, logo nós desgarroteamos. Logo após, nós iremos puncionar o local onde retiramos o sangue e faremos o descarte do material pérfuro cortante.